Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal LS Podcast. Ditadores, olha só, eles têm um padrão em comum. Eu não sei se você já percebeu ou já analisou essa estratégia dos ditadores, se é que podemos dizer que é a estratégia, eles têm algo em comum. Os ditadores, eles têm como base principal, presta atenção, os ditadores que já passaram, os que estão no poder, os que virão depois, eles têm algo em comum. Eles amam o poder e odeiam o contraditório. Eles amam o poder e perseguem os seus opositores, porque eles não são democráticos. Aliás, democracia passa longe dos ditadores, porque eles não querem dividir o seu poder com ninguém. Eles não querem dividir a sua postura, não querem dividir aquilo que eles acham que tem sobre as pessoas, que é o poder de domínio, o poder de persuasão. Então, os ditadores são perversos, malvados, malignos. Eles são pessoas desprezíveis, né? Na minha humilde opinião, porque eles querem impor sobre pessoas, sobre vidas, aquilo que nem eles aceitariam se não fosse por imposição. Então, os ditadores, eles vão ter essa característica que a gente vai ver aqui, em que Paulo descreve em 2 Timóteo, essa característica tenebrosa, né? Que é algo bizarro e terrível, o egoísmo humano em relação ao seu próximo, às outras pessoas. Você vai ver comigo, o texto bíblico descreve claramente que nos últimos dias os homens seriam dessa forma, e que nós vamos ver agora nesse texto bíblico, trazendo aqui a explicação mais clara e objetiva do que essa não tem, para nós ver e entender o quão terrível é e tenebroso é os ditadores, esses supremos, homens que querem governar sobre as pessoas através do punho de aço, através da força, através da ignorância, através do poder bélico, através do seu jeito, do seu modo de se impor sobre as pessoas, não conquistando-as com bons exemplos, não, pelo contrário, conquistando através da força, através da opressão sobre as vidas das pessoas, seja ela qual for. Então, o ditador ele chega bonzinho, ele chega se mostrando o resolvedor de tudo, aquele que pode suprir qualquer coisa, mas assim que ele toma o poder, ele não quer sair mais de lá, ele quer se sustentar lá a qualquer custo. A custo do sofrimento de pessoas, nações, reinos, não importa. Foi assim na época de Jesus, foi assim antes do Senhor Jesus. Nós temos exemplo no Antigo Testamento, nós temos exemplo no Novo Testamento, em que os ditadores eles podem estar disfarçados de democrático, de pessoas da democracia, ou como um monarca. Não foi assim que aconteceu na época de Jesus, em que o rei se sentiu ameaçado pela vinda do Messias, do Senhor Jesus, e o rei Herodes, e pediu para eliminar as crianças, eliminar aquelas crianças que viviam naquela época, com medo de que Jesus viesse ao mundo e tomasse o seu poder, porque ele estava interessado era no poder, a ponto de defender o seu poder a qualquer custo, a custo até do infanticismo, de eliminar crianças. Como é terrível essa raça maldita de ditadores maléficos e nefasta, em que o mundo tem sido uma fábrica de ditadores, homens que não flertam com o poder, eles querem o poder a todo custo, nem que seja na marra. Vamos ver o texto bíblico e chegar às nossas conclusões, o que está aí o texto bíblico aí para nós aqui, ó. Veja só que tenebroso é os homens malignos, os corações estão cheios de rapina e de maldade, odeiam a Deus, odeiam as pessoas. Veja, exatamente, porque ele quer que as pessoas sejam apenas serviçais deles, quer que apenas as pessoas sejam capacho deles, né, sendo mandado por eles, eles sendo mandatários, as pessoas sendo apenas aquele servo obediente, arrisca, porque se mostrar algo contraditório, se discordar, paga um preço caro, às vezes até com a própria vida. Olha só o que o texto magnífico de 2 Timóteo traz para nós,
dessa forma. Olha só, vamos ler junto o texto de 2 Timóteo, que diz assim para nós. 2 Timóteo, capítulo 3, vamos começar no versículo 1. Olha só, sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá, olha agora, porque haverá homens amantes de si mesmos. Olha só, os ditadores só amam eles e mais ninguém. Eles eliminam qualquer um que se colocar como impedimento ou como pedra de tropeço no caminho deles. Eles eliminam. Então são amantes de si mesmos e são avarentos, porque amam o dinheiro acima de tudo. São presunçosos, olha só. E eles são soberbos, são blasfemos, eles blasfemam contra Deus, falam mal de Deus. Eles são desobedientes, eles não obedecem a nada e a ninguém, somente aos seus pensamentos malignos e nefastos. E olha só, e aqui ele resume assim, são desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Olha só, esse tipo de atitude já mostra aí os pequenos ditadorzinhos que irão, né, submergir das entranhas do inferno, das entranhas do mal que está dentro do coração deles. Sem afeto natural, eles não têm afeto por nada. Se a gente vê que esse tipo de criatura, não podemos nem chamar de ser humano, criatura, não tem amor pela mãe, pelo pai, não tem respeito pela mãe, nem pelo seu próprio pai, quem dirá pelas pessoas do seu próximo? Não existe próximo, existe eles. Sem afeto natural lá, irreconciliáveis, não tem acordo. Eles não querem reconciliar, eles não querem acordo nenhum com ninguém, eles são mandatários. Eles se acham acima de tudo e de todos. Caluniadores. Olha só a estratégia dos ditadores maléficos do inferno. O que eles fazem? Eles caluniam o outro, eles mentem, eles levantam falso testemunho sobre os seus opositores, para que, assim fazendo, eles levam vantagem e eles criam na mente daqueles que estão desapercebidos, na mente daqueles que estão desinformados, a dúvida, levando essas pessoas ao erro, ao engano, ao imbróglio. Então, caluniadores, intemperantes, olha lá, não tem temperamento, são cruéis, não há misericórdia. Se precisar fazer algo de ruim, eles farão, porque o coração deles são pervertido e malvado e maléfico. Sem amor para com as pessoas do bem, para com os bons, não importa. Se tiver que mandar alguém para uma prisão e mofar lá, apodrecer lá, não tem problema. Nem que essa pessoa for doente, nem que essa pessoa fez algo que seja tão assim, estrondoso, extraordinário, não importa. Seja ela de idade, seja ela... não importa. Eles irão enviar essa pessoa para esse sofrimento e não haverá misericórdia, porque eles não têm amor para com o próximo, muito menos para com os bons. Não tem amor para com ninguém, somente para eles. São terríveis, são Lúcifer travestido no ser humano. São traidores, olha só, no versículo 4, são traidores, trai. Se for necessário, trai o próximo dele, ou seja, aquele que está mais perto dele. Seja, não veja aí na política como é que funciona? Eles traem, destroem, obstinado. Fica ali, ó, batendo, vão para cima até destruir o seu opositor. São orgulhosos, têm orgulho do seu próprio mal, seu egocêntrico. Eles têm o sentimento de Satanás, de Lúcifer. Eles têm o sentimento do diabo na vida deles. Lúcifer caiu porque o orgulho, a sua soberba, subiu ao ponto de Deus não tolerar mais aquilo, e ele foi lançado do céu, porque ele foi um orgulhoso, um ingrato contra Deus. Eles são mais amigos dos prazeres. Eles gostam de prazeres. Os ditadores, eles gostam de prazeres, de festa badalada, de dinheiro, de muito ouro, muita prata, né? Vamos dizer assim. Hoje em dia é dinheiro vivo, né? Hoje em dia transferem quantias e quantias para paraísos fiscais, porque eles amam viver bem, a custo do sofrimento do próximo. Mas eles querem, e assim o fazem. Então são mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. E ainda finge ser amigo de Deus. Tem alguns que falam, eu também tenho Deus, mas é o Deus chifrudo, Deus Satanás, tendo aparência de piedade. Aí você olha para a cara do ditador e fala, nossa, que coitadinho,
que coitadinho, ele chegou aí porque ele é um merecedor. Não se engane, é Satanás puro, puro diabo na vida dele. Mas, olha só, negando a eficácia dela, dessa piedade, dessa falsa piedade. E aí Paulo conclui a Timóteo, destes, meu filho, deste Timóteo, afasta-te, fica longe deles, porque são Satanás, são diabo. Eu estou falando, né, que eles são diabo, mas Paulo diz para ele, afasta-se deles, se afasta desse povo, dessas pessoas que têm sentimento maléfico, sentimento de ditadores malignos. E não é assim, meu amigo querido, ouvinte simpatizante desse canal, aliás, podcast. Estamos vivendo a fase de ditadores. Quase que morre um, nasce dois. São ervas daninhas. Então, é um sinal do fim dos tempos. Homens arrogantes e amantes de si mesmo. É o que mais tem aí. E na política está explodindo. Não importa se a lei que vão votar vai destruir uma vida ou várias vidas. Não importa se aquela lei vai fazer mal, vai extorquir alguém, vai fazer alguém sofrer, literalmente. Não importa. Mas, quando a lei que eles criam, que é para o benefício deles, a canetada vai rapidinho. É rapidinho, eles aprovam. Aí coloca meia dúzia de gato pingado para dizer que é contra aquilo, para não ficar muito na cara, para não dar na cara que é um cooperativismo nessa lei que beneficia a maioria. Então, assim é feito. A gente vê isso daí na política, de uma forma geral. Mas, lamentavelmente, é o sinal que nós temos hoje em dia. E também, felizmente, podemos dizer, isso é um grande sinal que a vinda do Mestre Jesus está próxima. Para quem acredita, para quem não acredita, meu irmão, fique aqui com esses homens maléficos das trevas, né? Eu tenho essa esperança. Quem crê em Deus e crê nas Escrituras tem essa esperança maravilhosa. Nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Não temos mais nenhuma esperança a não ser a vinda do Mestre. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Oremos a Deus agradecendo por essa reflexão bíblica. Muitos ditadores irão se levantar, muitos irão cair. Deus arranca cada um deles no tempo de Deus, no tempo dele, ele arranca. Alguns saem de um jeito, outros saem de outro, mas todos eles não permanecem. O poder deles são transitório. Mas nesse período farão muito mal às pessoas. Infelizmente, é o que temos pela frente para se cumprir a palavra de Deus. Grande Deus, poderoso Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, te agradeço por essa pequena reflexão bíblica. Que o Senhor venha nos dar força e graça, nos dar ânimo espiritual para enfrentar o que vem pela frente, porque sabemos que a nossa estadia aqui, Pai, ela é passageira, e a nossa estadia final, se permanecermos firmes na Tua palavra, é a Nova Jerusalém, é o céu, é a graça do Senhor na eternidade, ou qual lá não terá ditadores, qual lá não terá homens maus, malignos, e lá só terá paz, alegria e amor que vem do Senhor, e eles sabem disso e por isso tem tanta raiva do Deus Altíssimo, do Deus Poderoso. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Shalom, na grande paz do Senhor, Salvador Jesus. Deus abençoe.